Bem-vindos ao Refloresta Cast, esse podcast com dicas e insights para empreendedores da restauração ecológica. Eu sou o engenheiro Leonardo Furtado e no tema de hoje a gente vai falar do zero ao topo, para você saber o caminho para empreender e se tornar um expert em restauração ecológica. E o nosso convidado de hoje é o José Roberto Berrende. Boa noite a todos. Eu sou geógrafo de formação, tenho 12 anos aí de experiência, na sua grande maioria na vida pública. Por bastante tempo eu assumi alguns cargos dentro da administração pública, tive o prazer de ser secretário municipal na cidade de Londrina, a segunda maior cidade do estado. Tive um cargo também aqui de superintendente da gestão de saneamento aqui em Maringá, que é um cargo do estado também de secretário. E no estado eu fui chefe do órgão ambiental da regional aqui de Maringá. Para resumir, eu fui diretor de fiscalização e fui diretor de licenciamento do órgão estadual dentro da minha vida pública. Essa é a minha trajetória e na iniciativa privada, trabalhando com consultoria ambiental em diversas áreas. O licenciamento, que eu acredito é o tradicional de todo mundo, mas tentando trazer a experiência da vida pública para o setor privado. Eu sempre tive uma linha de tentar reduzir processos, tentar deixar os processos mais ágeis, e trabalho dentro da consultoria também, dando suporte tanto para empresas quanto para outros consultores na parte da melhoria e gestão de processos, tentar deixar os processos mais ágeis para o cliente, para os serviços aí contratados. Maravilha, é isso aí, Zé. O homem tem um currículo bom, o currículo dele é quente. Tô brincando, Zé, mas Zé é parceiro nosso, é meu amigo também. A gente tá junto lá no Condema, eu estou como presidente, o Zé é meu suplente lá, e a gente tá sempre trocando ideia e batendo papo aí sobre as questões ambientais. Lá no Núcleo também a gente tem conversado bastante, né, Zé, sobre essas questões ambientais, né, não só sobre restauração ecológica, mas sobre as questões ambientais em um todo, né, no nicho aí de licenciamento, projetos e tudo que tange isso aí. Zé, antes da gente começar, de fato mesmo, eu vou pedir para o pessoal que ainda não segue o nosso canal para seguir e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aí, que a gente está sempre publicando material interessante e fazendo as lives, e tem sempre material para o pessoal estar aprendendo alguma coisa aí, principalmente aqueles que estão começando agora. Zé, Passa aí, pessoal. Com relação à restauração ecológica, às vezes as pessoas não entendem o que é empreender com restauração ecológica, o que é empreender com reflorestamento, né? Quando se fala em reflorestamento, às vezes as pessoas elas confundem isso com plantio de teca, plantio de eucalipto, plantio de mogno africano, e reflorestamento de fato não é isso. O reflorestamento é uma recuperação de uma área que foi degradada, uma área de fundo de vale, né? Vamos dizer, uma área de preservação permanente, onde é feito o plantio de mudas nativas daquele bioma, né, ou do bioma cerrado, ou da Mata Atlântica, ou do Pantanal, ou da Floresta Amazônica. Nós temos aí vários biomas no país. Esse, de fato, é reflorestamento, é você formar uma nova floresta de árvores nativas daquele determinado bioma. As pessoas confundem o reflorestamento com plantio de teca, eucalipto, pinos ou outra cultura. Esse tipo de plantio comercial, ele é chamado de plantio de povoamento, então ele é um conceito totalmente diferente, ele é para fins comerciais, né? Então as pessoas confundem muito isso, até na nossa live passada a gente falou sobre isso, quem não assistiu está disponível lá para ver esse conceito. O professor Dr. Marcelo Cachambu, da UTFPR, fez um conceito de forma bem técnica lá, para o pessoal realmente entender o que é a diferença entre reflorestamento e o plantio comercial. E as pessoas realmente confundem muito isso, né? Esse conceito. Eu acho que, assim, até para quem está começando, vincular a produção, assim, acho que a palavra produção e a indústria é aquela coisa, existe um ramo, existe um nicho de mercado que é importante, e eu acho que, assim, até para o conceito geral do Brasil, inclusive para a parte de restauração e preservação ecológica, a produção madeireira como plantio comercial, eu acho que, assim, é um mercado importante. O estado do Paraná ele tem inclusive uma grande indústria que ela é justamente bem vinculada a essa a gente tem um setor produtivo importante, forte, mas também tem uma outra área, um outro setor vinculado à parte ecológica que
que também tem um destaque, tem um crescimento, assim, eu vejo um crescimento muito grande, principalmente se a gente for levar em consideração, talvez, os últimos 10 anos, eu colocaria aí um marco importante, que foi em 2011, saiu a Lei Complementar 140 de 2011, que ela deu uma organizada do que é a obrigação da União, dos estados e dos municípios, usando até uma palavra que está aí na moda, empoderou muitos municípios em algumas ações, e com isso eu vejo que esse mercado, esse nicho de mercado da parte de reflorestamento para fins de recuperação ecológica e não da parte comercial, eu vejo que tem tido um crescimento e uma importância muito grande para diversos municípios. Eu lembro que eu acho que eu compartilhei contigo por WhatsApp uma reportagem que saiu agora no dia 2 de junho, que o Instituto Água e Terra, né, porque tem gente que está assistindo a gente aí pelo Instagram que é do Brasil inteiro, né, de várias regiões do país, e às vezes a gente tem que ser bem específico para as pessoas entenderem. O Instituto Água e Terra é o órgão ambiental do Estado, que também faz as fiscalizações dessa parte meio ambiente, e nessa reportagem que foi divulgada no dia 2 de junho, diz que foi feito fiscalizações onde foram multas superiores a 3 milhões e áreas de mais de 300 hectares, né, que tinham sido destruídas de florestas nativas, e na reportagem era bem claro que o Instituto Água e Terra ia com certeza solicitar que fosse feito o reflorestamento novamente dessas áreas para que se tornassem novamente florestas, né? Então, eu percebo cada dia que passa essas oportunidades, porque isso acaba, querendo ou não, sendo um dano para o meio ambiente, um dano para a sociedade em geral, um dano para o planeta, mas por trás disso tem uma oportunidade para quem empreende com essa questão de reflorestamento. Eu acredito com certeza que vai ter muita demanda de trabalho devido a isso. Não só a essa demanda específica, mas a gente acompanha muita publicação também dos termos de ajustamento de conduta e alguns termos de compromisso que fica publicado no site do órgão ambiental, né, disponível para toda a população ver. Então, a gente vê que tem muito termo de compromisso, termo de ajustamento de conduta sendo firmado, existem muitas oportunidades aí nesse mercado. Como que você tem visto isso nesses últimos anos, esse crescimento aí com relação a essas demandas? Léo, assim, eu vejo aí duas situações que são, digamos, até um pouquinho antagônicas, ou até voltando aí à questão que a gente falou aí há pouco, sobre a questão da consultoria e de alguns conceitos, de fato. Eu falo de um outro marco temporal que eu acho que é importante, que foi a mudança do Código Florestal. A gente tinha um Código Florestal que vigorou de 65 até 2012. Em 2012 entrou o que a gente chama do novo Código Florestal, com alguns conceitos novos, e junto desses conceitos vieram algumas atitudes por parte aí de algumas pessoas, e talvez até algumas informações por parte profissional, que não são exatamente aquilo que a regra condizia. E junto disso tudo, um outro ponto junto da lei que eu acho que é fundamental, e muitas vezes as pessoas esquecem, a quantidade de coleta de dados, coleta de informação que a gente tem, que vem do céu. Então, assim, hoje a quantidade de satélite que a gente tem é muito grande, e com isso a gente tem uma quantidade de informação sendo gerada o tempo todo, e com isso a gente consegue identificar aquelas áreas que precisam ser reflorestadas ou aquelas áreas que indevidamente foram reflorestadas e precisam ser recuperadas. Então, quando a gente faz a somatória de estudo, a gente já tinha um déficit de área que precisava ser recuperada. Nós tivemos aí alguns proprietários de imóveis que acabaram retirando floresta indevidamente, e o pessoal acha que fica impune. Então, aquela coisa, a gente tem satélite o tempo todo rodando aí os céus da nossa região, e com isso
a gente tem uma quantidade de informação e a gente vê aí o que você falou da informação desses dias atrás, que o órgão ambiental aqui do Paraná fez uma série de ações de fiscalização que geraram algumas multas. É importante o pessoal lembrar que a multa não é só fazer o pagamento do valor que foi atribuído a ele, mas toda multa, ela, consequentemente, ela se vincula à necessidade de recuperação e reparação do dano. Então, ou seja, aliado a uma multa, normalmente vem a obrigação de reparar aquilo que foi feito. E aí onde entra a necessidade de elaboração de plano de recuperação de área degradada, dos plantios, e com isso a restauração ecológica naquele ambiente que foi degradado. Uma coisa que eu tenho percebido bastante aí no mercado, nós estamos já, para quem está assistindo a gente aí, eu não comecei a empreender com reflorestamento logo de recém-formado, né? Então, você conhece a minha trajetória, Zé, desde que eu iniciei. Então, eu tenho... vamos dizer assim, que eu tive essa visão, né? Eu iniciei trabalhando como consultor ambiental, fazendo licenciamento e projetos na área, né? Ligadas aí às condicionantes de licença, e eu percebi essas demandas de reflorestamento, demandas para fazer os PRADs, os projetos de recuperação de área, e eu percebi que isso era uma oportunidade. Então eu montei um viveiro e comecei a produzir mudas, e conforme os anos foram passando, eu percebi que estava ocorrendo o aumento dessas demandas, né, de reflorestamento, e nós, no caso eu e minha sócia lá no viveiro, a gente chegou num determinado ponto que nós não queríamos mais continuar trabalhando com licenciamento e nem projeto, porque o viveiro já estava caminhando com as próprias pernas. Então, nós paramos de trabalhar na época com licenciamento e projetos e ficamos focados só no viveiro, né, trabalhando com isso aí. E eu percebo hoje, no mercado, nos dias atuais, estou falando agora, né, hoje, no tempo presente, que existem muitos profissionais que sabem fazer os PRADs, né, que são os projetos. Para quem não sabe o que é um PRAD, PRAD é o projeto de recuperação de área degradada. Então, os profissionais sabem fazer o PRAD, conseguem aprovar esse PRAD junto ao órgão ambiental, mas na hora, de fato, de executar esses PRADs, eu digo eu, Leonardo, vejo que alguns profissionais que pegam esse serviço para executar, eles não têm um conhecimento técnico e nem fazem a execução adequada desses projetos, e daí, às vezes, fica se cuidando dessas áreas por anos e nem sempre consegue entregar essas áreas. Eu percebo isso desde o uso das espécies que eles plantam no local. Não estou falando de estágio sucessional, estou falando utilização de espécies erradas, utilização de metodologias que não funcionam muito bem, e a utilização de produtos, às vezes, que não se sabe se aquilo é a quantidade adequada, né? E eu percebo uma deficiência de profissionais realmente que sabem executar um PRAD de forma com que se passe 3, 4 anos e consiga entregar essa área de fato para o cliente, né, que contratou e que forme uma floresta naquele local. Então, eu tenho percebido isso. Eu queria perguntar para você qual que é a tua percepção com relação a isso. Olha, eu acho assim, primeiro, eu vejo que, igual você falou, você começou com licenciamento, acredito, como a grande maioria. O licenciamento é a grande porta de entrada para todo mundo e é inevitável. A minha análise é que, seja em termos de, eu gosto de chamar de ecossistema de negócios ambientais, e eu acho que é onde Maringá se destaca nesse ecossistema. Existe uma cadeia produtiva complementar entre diversos profissionais e empresas que se especializaram em algum tema, em alguma ação, aí onde você entra com especialização em viveiro, e algumas outras áreas que a gente tem profissionais e empresas que se especializaram.
Eu acho que isso é uma evolução, eu acho que o que a gente tem aqui é uma evolução, e nós temos um Brasil inteiro para evoluir em termos de especialização em nichos de mercado. Eu acho que serviços nichados te dão muito mais qualidade e muito mais profissionalismo. E isso vem com o tempo, isso vem com o dia a dia. E em cima dessa especialização de mercado, a gente tem especialização daí de produto e serviço. Então, por exemplo, eu acredito que até quando você citou que você começou de uma maneira e você vai evoluindo em termos de ter mais experiência e executar o seu projeto de maneira adequada. Isso vem também de análise do seu viveiro, aquilo que, por mais que a gente tenha uma literatura aí, por exemplo, um bioma ou uma sub-região igual a nossa aqui, que a gente tem determinadas espécies que têm uma melhor evolução, eu acredito que no dia a dia do seu viveiro você acaba vendo na prática também aquilo que tem uma capacidade melhor de adaptação, e com isso você vai evoluindo em termos de serviço. O que não dá e aí eu achei até importante o que você colocou como projeto, que a execução desse serviço ele é decorrente de um projeto. Então, um projeto bem elaborado, um projeto bem feito, ele vai ter uma chance de eficiência muito maior. E aí, assim, a gente tem, para o prestador de serviço, a gente tem um serviço de melhor qualidade, para o cliente, a gente acaba tendo um serviço também de melhor qualidade e muitas vezes com preço muito menor, porque a qualidade tem que ser levada em consideração e o processo como um todo. Até porque, na grande parte dos municípios que a gente tem visto, esse tipo de serviço com uma maior recorrência são serviços que não são serviços pontuais, e sim que se eleva desde a preparação do terreno, os tratos culturais aí preliminares, a correção do solo, de repente a gente tem alguma praga que precisa ser corrigida, até o monitoramento e a reposição de muda, é um projeto que leva um tempo até você concluir ele. Então, eu vejo dessa especialização uma chance, inclusive, da gente ter um serviço de melhor qualidade, e aí é onde que se adapta em cada região do país. A gente tem regiões que têm climas diferentes, regime de chuva diferente, então tudo isso são detalhes que, ao longo do tempo, faz toda a diferença para o negócio. Sim, inclusive, quando nós começamos, obviamente, a gente fazia mais do mesmo, né? É o que todo mundo faz aí na hora de plantar, e são plantios que são feitos sem análise de solo, plantio que o pessoal usa lá só um pouco de NPK, não acaba nem usando uma matéria orgânica de qualidade, usa um pouco de hidrogel e planta. Então, assim, a gente, quando começou, nós não tínhamos experiência, exatamente o que você falou, a gente se especializou nisso, e hoje a gente tem um método de plantio onde a gente começa já pela análise de solo. Então, nós temos um agrônomo especializado com relação a isso aí, então ele nos passa um receituário agronômico, daí em cima disso a gente faz uma correção adequada de solo. Inclusive, hoje ele passou para mim um receituário agronômico para uma área, e olha só, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu não sou agrônomo, eu não sou especializado em nutrição de solo, eu não sei fazer isso. Então, o que eu, Leonardo, fiz? Eu tenho um profissional que participa comigo nos plantios. Técnica, né? Exatamente, ele me passa o que eu tenho que fazer. Olha a pegadinha onde estava. Se eu fosse um cara que eu só me importasse com dinheiro, eu tinha me ferrado nessa. Olha só, o método é o método e eu sempre uso com análise de solo. Eu olhei o gráfico da análise, mas eu não sou agrônomo, eu não entendo bem interpretar aquilo lá, eu não sei interpretar aquilo lá. Só que no gráfico estava tudo dentro do aceitável e do bom, assim, no gráfico que eu fiz a leitura lá. Aí eu falei, caramba, vai dar bom pra caramba, análise de solo, talvez nem vai usar tanto produto assim, tanto adubo e tal, talvez eu vou gastar até pouco nisso aqui. Aí eu falei, bom, vou esperar o agrônomo passar. Eu estava pensando nisso, de repente eu recebi a mensagem dele. Aí ele mandou o receituário agronômico e escreveu para mim assim, Leonardo,
tem uma pegadinha nisso aí, mas isso aqui para mim é arroz com feijão, vou te explicar o que acontece. A pegadinha aí estava no pH, cara. Você vai ter que usar aí bastante calcário calcítico para fazer a correção do pH. O fator limitante deste plantio em específico é o calcário calcítico. Eu passei alguns outros produtos, porque são adubos de liberação lenta para a planta, daí ele me deu a explicação técnica e me disse, no raio em volta de 1 metro da coroa da planta, eu preciso que você joga uma quantidade X de calcário calcítico justamente para fazer essa correção do pH do solo, e dentro do berço da planta você vai usar mais X de calcário calcítico. Então, veja só, eu, como não tenho conhecimento técnico disso, achei que ia dar tudo bom, que estava tudo certo, que ele só ia passar uns adubos. Olha só, tinha uma pegadinha ali. Então, assim, eu vejo que os profissionais hoje que estão atuando aí no mercado não fazem análise de solo. E o fator principal para que você consiga entregar o resultado é a análise de solo, né? De fato. De uma certa maneira, a palavra ambiental, em alguns momentos, ela não conjuga muito bem com, ou existe um preconceito com a produção agronômica. E a parte ambiental tem muito a aprender com a agronomia. Eu acho assim, por mais que em alguns momentos existe algumas situações que precisa ser olhado com outro olhar, mas assim, a evolução tecnológica da agricultura é fundamental e assim, para qualquer plantio, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de um plantio, de um cultivo, a base é onde vai ser instalada aquela planta, o solo que vai ser utilizado. Então, é fundamental essa avaliação justamente para que a gente tenha desenvolvimento da planta e que, de novo, normalmente esses processos estão vinculados muitas vezes a uma obrigação ou a um fator tempo para entrega do seu produto final para o cliente. Então, você começar com o pé direito é fundamental para que você tenha sucesso na sua contratação, ou seja, na restauração que você está se propondo a fazer. Exatamente, inclusive assim, eu falei uma parte do processo para você que é a parte de análise de solo, depois a gente utiliza alguns produtos de alta tecnologia. Essa foi só a primeira, depois a gente usa alguns produtos de alta tecnologia, inclusive tem um produto que eu sempre falo dele, que ele reduz o estresse pós-plantio. Então, a planta cara, é incrível. Esse produto, ele é incrível. Eu uso 10 produtos diferentes. Esse é um, fora a adubação de correção. Você faz o plantio, quando você vai no local, você não vê planta com a folha murcha. Não murcha a folha. Por quê? Porque ele é um produto para evitar o estresse da planta. Tecnologia de ponta. Isso é uma das coisas que ele faz. Ele reduz o estresse da planta e quando ele é pulverizado no berço da muda, ele faz com que tenha uma maior retenção de água no sistema radicular da planta. Tem alguns estudos e artigos que falam aí, que diz que no milho, soja, trigo, porque é um produto que foi desenvolvido para a agricultura, um produto desenvolvido pela Embrapa, foi o que você acabou de falar. Por isso que, assim, as pessoas, elas insistem em não querer conjugar ambiental com agricultura, mas hoje o nível tecnológico e a quantidade, inclusive, de investimento que o Brasil tem, se a gente fala em Embrapa no Brasil, se a gente fala no estado do Paraná, no IAPAR, a gente tem tecnologia de ponta que é aplicada e pode ser, e é lógico que a gente está falando aí de tecnologia, a gente está além das universidades, a gente tem profissionais aí pesquisando muita coisa no Brasil e na região. Então, às vezes, falta esse olhar daquilo que está sendo utilizado por uma outra cultura, uma cultura comercial, ser o que falta para a melhoria de eficiência de um processo como o processo de restauração. Exatamente. Então, são produtos que foram desenvolvidos para a agricultura. Aí eu escutei gente falar para mim, não vai dar certo, o produto foi desenvolvido para a agricultura. O nosso agrônomo falou, vai dar certo, pode usar, vai dar certo, eu estou falando que vai dar certo. Aí, em quem que eu acreditei? Eu acreditei no meu agrônomo. Não dei conversa para as outras pessoas, né, que eram profissionais da área. E a gente utilizou o produto,
Cara, hoje, se você for nos meus plantios, você pode fazer um estudante pode fazer um mestrado ou fazer um doutorado, porque os produtos que a gente utiliza são produtos que são aplicados na agricultura e que nós estamos aplicando para reflorestamento e nós estamos tendo resultados absurdos, assim, espetaculares, assim, para não dizer excelentes, né? Então, são produtos que foram desenvolvidos para a agricultura, mas que a gente utiliza para o reflorestamento tem dado super certo, né? Por si só, verdade, falando aí em termos dessa, a pesquisa é comparação, assim, uma das bases de pesquisa é comparação, e o ideal, e eu vejo assim, de novo, assim que a gente está falando para o Brasil inteiro, a gente tem no Brasil inteiro diversas universidades. Muitas vezes o aluno tem dificuldade de começar, assim, o começo da vida profissional dele, muitas vezes é o fim da faculdade, o TCC. Está aí já uma boa possibilidade de uma pesquisa, e uma pesquisa aplicada, que eu vejo que às vezes falta, principalmente em fim de graduação, pesquisa aplicada. Se você pegar um plantio sistema convencional e sistema com tecnologia agregada e avaliar os resultados, eu acho que já é material para bastante divulgação. Não, é uma boa tese de finalização de curso, né? Ou quem sabe até um mestrado, né? Com certeza daria um negócio. Exatamente. As possibilidades são infinitas. Zé, esses dias me perguntaram qual que era o maior benefício de empreender, né? Empreender com reflorestamento. Assim, mudando o assunto já, né? Pra gente seguindo aí na live. Eu respondi para a pessoa, falei, cara, o melhor benefício para mim é não ficar limitado a salário, porque você mesmo vai fazer o seu salário. Aí as pessoas começam a indagar, falam, pô, cara, mas eu não vejo oportunidade na área de reflorestamento, eu não vejo. Eu falei, cara, você tem que ler um pouquinho mais aí na internet, pesquisar um pouco melhor. Acho que você não está procurando aí nos lugares certos as informações, porque o que eu mais vejo é oportunidade. Né? Claro que a gente não consegue abraçar todas e nem sempre chega em todas, mas sempre existem oportunidades que a gente está conseguindo abraçar, né? Vamos dizer assim, está fechando contratos, né? Para ser de forma bem mais específica aí para as pessoas. E o que eu acho que essa questão de empreender realmente é uma questão fantástica, porque quando você trabalha CLT, você fica limitado a um salário. Quando você trabalha empreendendo, você sabe que o resultado depende exclusivamente de você, para você correr atrás desses clientes. E o pessoal, tem gente que ainda acha que vai visitar a empresa, ficar visitando a empresa, e chega lá, o cara não quer te atender, você deixa um cartãozinho lá com a secretária, ou um folder, um cartão, e as pessoas esquecem que hoje tudo é o mundo digital, né? A empresa tem um site na internet para poder divulgar o trabalho, fazer um Google ADS lá, um tráfego pago, se posicionar nas redes sociais, que é muito importante isso aí, né, para você mostrar o seu conhecimento, né, para as pessoas, mostrar que você entende do que você está falando. Eu queria saber da sua opinião, qual os benefícios aí que você acha sobre empreender aí, Zé, eu estou falando de reflorestamento, no caso, né? Eu acho, vamos lá, primeiro, empreender eu acho que é fundamental e é muito salutar você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e ter uma meta bem definida. Junto disso, eu acho que, de novo, são evoluções, a gente pensar em desenvolvimento econômico junto de desenvolvimento social e ambiental. Então, a gente trabalhar dentro de um nicho de mercado que você sabe que o resultado desse trabalho é um bem público, eu acho que é muito bacana. Então, e sair um pouquinho daquilo de assistencialismo, ou assim, a área ambiental também por muito tempo ela teve, da mesma maneira como eu falei há pouco, que a área ambiental não gostava de conjugar verbo junto com a agricultura, eu acho que também a gente tem que falar da palavra lucro, falar em ganhar dinheiro e gerar oportunidade junto com a parte ambiental. Isso é uma evolução, que é uma evolução natural e acaba criando, de fato, novas oportunidades. Para quem talvez não veja a questão de oportunidade, assim, falando em alguns números aí, bem por cima, lógico que a gente falar do estado do Paraná, que é onde a gente está e é onde a gente conhece um pouco mais, mas fazendo uma análise bem por baixo, a gente tem por volta de 400 mil propriedades rurais no Paraná.
salvo engano, um pouco mais disso. Se a gente for pegar Maringá e Londrina, para não falar da capital Curitiba, se a gente for pegar Maringá e Londrina, a gente está falando aí de uma cidade com 400 mil habitantes e uma cidade com 500 e poucos mil habitantes. Desses 400, desses 500 mil habitantes, se a gente for falar aí de uma família com quatro pessoas, a gente deve estar falando por volta de 100 e poucos mil terrenos em Maringá e por volta de 200 mil em Londrina. Duas cidades que a gente sabe que existe políticas públicas já bem implementadas em termos de melhoria da qualidade ambiental, e aí a parte do reflorestamento é uma obrigação natural do proprietário rural, que tem, por exemplo, uma área de proteção permanente, ele é obrigado a restaurar. Então, de novo, falando um pouquinho em número, é lógico que 200 mil imóveis em Londrina, 100 e pouco em Maringá, não são todos que têm imóvel em fundo de vale, mas existe imóveis que estão delimitados aí por rio, que precisa ser reflorestado. Então, quantas cidades mais não tem no Brasil que tem características semelhantes que vai ter isso no Brasil inteiro? Então, eu vejo que igual você avaliou essa oportunidade de negócio aqui, é uma oportunidade de negócio que é uma evolução natural, e nós temos um Brasil inteiro com oportunidades. Isso fora um outro mercado que também é um mercado crescente, até por conta de demanda internacional, que é a questão de neutralização de carbono, por conta de programas voluntários ou não de neutralização de carbono. É um outro nicho de mercado também que ele é vinculado à parte de restauração ecológica, que também são oportunidades muito grandes, e isso faz com que é possível a abertura de novas empresas, de novos postos de trabalho, de ser empreendedor, empreender com isso e ter sucesso. Com certeza. E assim, com relação a essa questão de oportunidades, até assim, vou comentar contigo, o que mais aparece para nós aqui, além dos termos de compromisso, da parte de compensação, né, tanto de supressão de vegetação, quanto de compensação de CO2, aparecem bastante pessoas autuadas. Inclusive lá no Condema a gente vê muito isso, né? Inclusive amanhã nós temos reunião lá, e tem pessoas e empresas que foram multadas porque não atenderam as notificações do órgão ambiental municipal. O órgão ambiental municipal notificou: olha, você tem 30 dias para apresentar um projeto, depois que aprovar o projeto, você tem que executar esse projeto lá, fazer o reflorestamento na área. Daí o contribuinte lá, pessoa física ou jurídica, não atendeu o prazo, foi multado. Tem até um caso lá que teve 3 multas, eu estava somando o valor das multas lá, passou dos 10 mil reais, e aí teve uma multa lá que eu não entendi, que eles estavam falando que o valor da multa era de 1.000 a 50 mil, mas não tinha lá no documento, não fixou o valor, mas ela variava entre isso, né? Então, eu não sei quanto que ficou essa terceira multa lá. Então, assim, o que mais aparece para nós são pessoas que não levaram a sério uma notificação do órgão ambiental para apresentar um projeto e depois fazer um plantio, e foram multadas uma vez, foram multadas 2, foram multadas 3, agora que a multa estourou, está com os valores lá em cima, que o contribuinte foi se preocupar em correr atrás para resolver isso aí, né? Então, ainda existem pessoas e empresas que não têm essa preocupação, e na hora que vira uma bola de neve de valores de multa, daí que elas vão procurar um profissional, vai procurar você, ou vai procurar eu, para que a gente resolva o problema. A bola de neve é uma realidade, assim, às vezes uma coisa que poderia, a gente volta, falando em questão de empreendedorismo e de serviço de qualidade. Vou de novo voltar ao nosso início da conversa, a parte de uma boa consultoria, de uma boa prestação de serviço de informação para um cliente, é aquilo, fazer um bom serviço e um bom trabalho no início, muitas vezes é muito mais barato do que deixar ter essa bola de neve. E assim, os municípios têm, assim como o Estado já tem trabalhos consolidados, os municípios cada vez mais estão se consolidando nessa fiscalização
da parte de recuperação de áreas degradadas, e com isso é um mercado crescente. Sim. Esses dias me perguntaram até sobre a questão, cara, mas eu não tenho viveiro, como é que eu vou empreender com restauração ecológica? Como é que eu vou empreender com reflorestamento, né? Eu também não tenho muita experiência com isso, eu não tenho conhecimento. Cara, muito simples, eu já falei aqui agora mais para trás lá na live, vou trazer isso de volta aqui, né, para comentar com você. Quando eu comecei, eu também não tinha experiência nenhuma, e quando eu comecei, eu também não tinha viveiro. O viveiro eu montei no decorrer do processo, mas os primeiros plantios que eu fiz, eu comprei mudas de outros viveiros. Então, existem viveiros que têm Renasem, que estão aí no mercado, dá para comprar a muda, e você pode empreender com isso sem problema nenhum. Por exemplo, vamos por você, Zé, você quer empreender com reflorestamento, você quer fazer um plantio? Existe a possibilidade. Eu sou viveirista, ó, tô aqui, Zé, quer comprar a muda de mim? Eu tô aqui para vender para você. Você vai comprar minha muda e você vai fazer o plantio lá para atender o seu cliente. Aí isso vai depender de cada profissional, né, que se quer ou não empreender de fato com isso, mas me fizeram esse questionamento. E aí depois eu fui evoluindo com o tempo e eu consegui daí chegar num método de plantio realmente que dá resultado para o meu cliente, né. O pessoal, eu acho que assim, o pessoal entender que existe a diferença da parte comercial e de serviço. A gente tem a parte comercial, que é a compra e venda de produtos, e a compra e venda de mudas é um nicho de mercado, e a prestação de serviço, a gente tem a prestação de serviço da consultoria especializada, da parte do projeto, da parte do acompanhamento e monitoramento, e da parte, o serviço de execução de plantio é uma das etapas do plantio. Então, caso a pessoa não tenha o conhecimento ou a capacidade de executar o trabalho como um todo, é entender que esse trabalho também é um trabalho que pode ser dividido, compra e venda, prestações de serviço, o serviço de execução é um, o serviço de compra e venda de muda e de outros insumos para a execução do serviço final é outro, o acompanhamento do serviço também é uma etapa. Então, de repente, é importante o pessoal estar ciente que você pode começar com uma dessas etapas. Sim, uma coisa que eu vejo bastante, onde que as pessoas mais erram nisso aí, o pessoal, eles querem entrar para o mercado, eles querem cobrar barato demais. Por exemplo, já aconteceu de eu mandar um orçamento para um cliente e eu sei quanto custa para fazer um trabalho utilizando análise de solo, você fazer correção, você usar os produtos de alta tecnologia, a gente sabe quanto custa um trabalho desse. Aí um outro profissional quis me atravessar, quis cobrar barato demais, só que daí quebrou a cara, porque os custos são muito altos, ainda mais quando você terceiriza, né? Então, eu percebi isso, eu acho que nunca mais essa pessoa vai cobrar barato, porque acabou saindo um barato que saiu caro, né? O mercado seleciona. Muitas vezes o serviço muito barato é aquela coisa, quando é barato demais, desconfia. Muitas vezes você tem aquela coisa, a pessoa acha que vai ter um valor X, mas é aí que a gente falou da experiência. Ao longo do tempo você vai adquirindo experiência daquilo que, de fato, você não pode abrir mão. Se você abre mão no início de alguma coisa, no final, o trabalho como um todo, ele vai te cobrar aquilo. Então não existe milagre. Quando eu falei assim, o barato sai caro, eu falei literalmente, verdadeiro. Muitas vezes nesse setor, o barato sai caro, tanto que você tem que fazer de fato o serviço como um todo mais de uma vez. Exatamente, eu ia falar isso para você agora, eles plantaram as mudas com saquinho e tudo. Morreu tudo as mudas. Precisa ter muita experiência. Não precisa ter muita experiência para empreender, mas tem que saber que na hora que vai plantar a muda, você corta o saquinho, tira o torrão inteiro e daí você põe no berço da muda. Você não planta com saquinho e tudo, né? Essa é a aula número 1.
Cara, incrível que pareça, barato que saiu, cara, cobrou muito barato, fez e ainda executou errado. Por que É, que eu sei disso? esse é o tipo de coisa que é importante o cliente ver e muitas vezes replicar para saber é, a necessidade de especializar e o que pode acarretar querer fazer com qualquer um. Pois é, essas formas são as formas erradas de se trabalhar, né? Tanto isso que a gente falou, cobrar barato demais e depois, na hora de executar o trabalho, você não ter o mínimo de conhecimento básico do negócio. Mas eu também não vou culpar o profissional, porque às vezes ele largou lá um terceiro, um tiozinho jardineiro, coitado, que não sabe fazer o trabalho, e o cara fez de qualquer jeito lá, achou que estava fazendo certo, mas aí tem mais uma falha, mais um erro, né? O acompanhamento técnico tem que acontecer justamente para É, evitar esses tipos de falha, né? é entender que isso é um trabalho técnico. O trabalho técnico tem que ser acompanhado por um técnico. Pode ser que seja simples para a gente que trabalha com isso aí, pode ser simples para qualquer profissional aí, mas de repente para uma pessoa que não tem conhecimento e que está executando um serviço braçal lá para ela, às vezes aquilo não é uma coisa tão simples, né? Por isso que é exatamente o que você falou, o acompanhamento técnico é importantíssimo para evitar esses tipos de falha, porque depois a pessoa vai virar até piada, né? Eu nunca, não contei quem é e também não vou contar, tá? Deixa quieto isso aí, tá tudo certo. Mas é piada pronta. Toda vez que eu olho para a pessoa, eu falo, putz, então, né? Ah, tá bom, tá tudo certo. Acho que você vai ter que falar quem que é, hein? Não, deixa quieto. Então, Zé, deixa eu fazer uma chamada aqui. Então, pessoal, antes de dizer aí sobre resultados, eu vou pedir para você curtir o vídeo e ajudar também outros empreendedores ou aspirantes a empreendedores com relação a reflorestamento para alavancar aí os seus ganhos e empreender e faturar de 10 a 30 mil por mês com restauração ecológica. Então, se inscreve aí, faz parte desse grande movimento com a gente e vamos lá. Segue a gente aí, pessoal. Clica aí. Por favor. Então, Zé, aí o pessoal também me pergunta muito, cara, por onde que eu vou começar? Você fica falando aí que não precisa ter muita experiência, que você não começou com muita experiência, que você começou sem ter viveiro e tal. Então, me perguntam muito isso. Então, obviamente, no começo, eu comecei sem ter muita experiência. Entretanto, contudo, todavia, eu tinha um conhecimento básico. E isso me ajudou bastante a iniciar. E como que eu consegui adquirir esse conhecimento básico? Eu procurei um agrônomo na época. Só que esse agrônomo, ele não era um cara muito experiente, por quê? Porque ele era do ramo da agricultura. E agricultura, soja, milho e grãos, eles são bem específicos, né? E mexer com nativas, ele é um nicho diferente. Mas como assim, Leonardo, diferente? Porque eu procurava os agrônomos que eles não tinham essa expertise para trabalhar com nativas. Até eu conhecer um agrônomo que ele tinha expertise com nutrição de solos e plantas, ou seja, ele sabia trabalhar com qualquer tipo de solo e qualquer tipo de planta. Ele sabia oferecer a nutrição adequada. Então, é aquele negócio, você não tem experiência, você não sabe, mas você tem que procurar quem sabe. Porque senão você vai só com o conhecimento muito básico, você pode acabar cometendo algumas falhas, alguns erros meio grosseiros aí, e que vai te acarretar perda de dinheiro. Então, quer dizer, imagina você faz um plantio errado lá, você tem 30% de perda de muda. É um percentual muito alto. Então, isso aí acaba ficando um pouco complicado, porque como que você vai justificar isso para o cliente, não é verdade? Fica Isso uma até situação uma bem coisa, difícil, né? é um contrato de prestação de serviço. Então, de novo, quando a gente está falando em empreender, a gente está falando de um contrato de prestação de serviço. Então, não é isso é uma coisa que eu acho que é importante destacar, que não é aquela coisa, é um dia de plantio, algo comemorativo, mas sim uma contratação, e a contratação de todo serviço, ele precisa de uma eficiência no final das contas. O final de um contrato é a entrega de um serviço bem feito. Então, se resguardar com esses detalhes e ter os cuidados mínimos aí para começar direito, até para não ter uma dificuldade no início,
quando você está começando a essa jornada, é fundamental. Então, até com relação a isso, quando você trabalha certinho, que você apresenta os resultados para o seu cliente, e você fez um plantio para um cliente, você conseguiu entregar a área, você gerou resultado para ele. Dificilmente ele vai procurar outra empresa para atender ele. O que eu vejo acontecer é o cliente de praxe, essas construtoras grandes, loteadoras grandes, eles precisam fazer no mínimo 3 orçamentos. Mas se você já atende eles, às vezes o seu preço pode ser até um pouquinho mais caro que o do teu concorrente, mas ele topa pagar o teu preço porque você vai atender ele de forma adequada, você vai atender ele certo, você vai apresentar resultado. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que assim, o pessoal precisa entender que normalmente é aquela coisa, a atividade fim de quem tá te contratando, seja um agricultor ou seja uma loteadora, uma construtora grande, não é o reflorestamento. Então, para ele muitas vezes ele tem uma obrigação, ele tem uma obrigação de fazer e ele precisa que aquilo seja feito da melhor maneira possível, de uma maneira que ele tenha talvez o menor prejuízo ou ganho, e assim, ele não quer ter problema. Então, é um setor que, tanto que assim, até dentro do núcleo a gente fala lá que a gente entrega soluções. Então, assim, o que a pessoa precisa ter em mente, a hora que ele for empreender, é que assim, ele está entregando solução para alguém que quer não ter uma dor de cabeça. Então, a atividade fim de uma construtora é entregar uma unidade habitacional. A atividade fim de um agricultor é produzir a soja, milho, trigo. Então, aquela coisa, ele precisa que aquilo não seja um problema para ele. Então, a partir do momento que prestou um serviço de qualidade, se o preço não for desproporcional com muitas vezes aquela coisa, ele não tem 3 orçamentos, mas assim, hoje a gente tem o Google, e agora mais que o Google, a gente tem aí as ferramentas de inteligência artificial, que às vezes uma pesquisada ele consegue ter uma referência de mais ou menos quanto que fica. Então, se aquele valor está dentro de uma prática de mercado e você entregou uma solução, é um cliente que você vai ter por bastante tempo. Eu até tenho algumas construtoras que eu atendo aqui em Maringá, que tem 2 aí em específico que elas fazem as cotações, mas acaba sempre fechando com a gente. E eu tenho um cliente, uma construtora, você conhece todas elas, tem um cliente específico que o engenheiro ele já nem faz cotação. O último plantio que eu fechei com ele só me perguntou, Leonardo, manda o orçamento. Eu mandei o orçamento para ele, ele falou, cara, vamos fechar isso aí, eu preciso que você comece meio rapidão, você tem que agiliza para mim, eu preciso e tal. E aí a gente fez aquela correria toda para ele, desenrolou, fez o trabalho, está acompanhando a área. Então a gente chegou num ponto com esse cliente que assim, ele já nem está fazendo mais cotação, ele já tem uma base de preço e estamos com ele direto. Como as empresas têm de homologar fornecedor. O fornecedor foi homologado e foi visto a qualidade do serviço, aquela coisa, virou referência para essas empresas, você passa a não ter mais uma concorrência, vamos dizer assim. Exatamente. Por isso que é importante criar essa cadeia de parceiros verdadeiros, para poder estar sempre contando com eles. Então, por exemplo, tem as outras 2 construtoras que eu atendo que eles fazem orçamento, mas eles fazem porque eles têm É obrigação interna do setor de compras. Exatamente, setor de compras está dentro lá dos requisitos de compra. A diretoria exige que tenha 3 orçamentos. A gente nunca teve problema para fechar o orçamento com eles. A gente manda. Quando eles ligam dando uma choradinha no preço, é porque a gente já sabe que o nosso já é o mais barato e a gente acaba fechando com eles. A gente dá o descontinho porque é de praxe. Você tem que dar alguma coisinha, você não dá de primeira, né? Depois que eles te procuram, você dá alguma coisinha ainda, mesmo você ainda sendo o orçamento mais em conta ali, a gente acaba ainda cedendo alguma coisinha ali para poder só bater o martelo e fazer o trabalho.
E o atendimento que a gente tem dado também para eles, né? Então, sempre que entram em contato, a gente está dando feedback, precisa de algum documento, a gente sempre tem, a gente paga a assinatura do Drive lá para armazenar os arquivos na nuvem, a gente tem lá 5 teras para poder guardar os arquivos, os projetos, os documentos. Então, a gente é bem organizado com isso, com relação à parte de pós-plantio, que a gente faz os monitoramentos, a gente faz um relatório, depois a gente protocola isso no órgão ambiental, daí a gente guarda junto o protocolo com o relatório. Então o cliente, cara, tem como você mandar de novo aquele relatório da manutenção passada que eu não estou encontrando aqui? Está guardado lá na nuvem, a gente só envia para o cliente, está tudo certo. Outra coisa que é uma evolução, de novo, das empresas de consultoria como um todo, melhorar o aspecto de gestão. Eu acho que assim, a evolução do setor ambiental passa muito por essa evolução em termos de gestão. Então, de novo, prestar um serviço de qualidade é fundamental e ter as respostas certas para o seu cliente. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é importantíssimo isso. Às vezes um cliente me pergunta alguma coisa, manda um WhatsApp me perguntando alguma coisa, eu já perguntei para você coisa que eu não sabia. Eu falei, Zé, você sabe falar isso? Porque eu não sei, cara. Pergunta para algum amigo que saiba, né? Porque você vai responder para o teu... Isso é outra coisa bacana, assim. Eu gosto de enaltecer a questão associativista e o núcleo. Aí, muitas vezes, o que falta é uma resposta que você precisa para o seu cliente e estar em contato e entender que esses parceiros não são só concorrentes, mas muitas vezes aí pode ser alguém que te ajude em um determinado momento, que seja numa resposta ou numa prestação de serviço, é fundamental. E eu acho que todos aí, independente de onde estão, eu acho que é importante criar essa rede de relacionamento e troca de informações. Então, é importantíssimo isso. A gente falou para as pessoas que estão assistindo a gente, para buscar o conhecimento correto, né? Ter essa rede de networking, né? Desses contatos, igual, você precisa de alguma informação, você precisa de alguma coisa, você vai me procurar. Eu vou te ajudar, é assim e tal. Às vezes eu preciso de alguma informação que eu não sei, alguma legislação que eu não tenho entendimento. Eu vou perguntar para você. Se de repente... Quantas vezes eu já não te mandei foto para identificação de árvore? Léo, você que se especializou, muitas vezes é uma informação que você precisa, para dar o primeiro atendimento com o cliente, aquela coisa, essa rede de relacionamento, e assim, quantas vezes não foi, Léo, o que é isso, o que é aquilo? E nisso a gente vai evoluindo como grupo. Até esses dias eu te perguntei sobre reserva legal. Eu lembro que eu te perguntei esses dias alguma coisa sobre reserva legal. Eu não me lembro direito o que era, mas eu te perguntei sobre reserva legal. Acho que era se precisava de PRAD para reserva legal, que eu não sabia bem como estava a legislação estadual contra isso. Daí eu tinha uma dúvida para você perguntar para você, porque eu não queria falar besteira para o meu cliente. A gente não precisa nem falar para o cliente que não sabe. Você demora um pouquinho mais para responder, busca informação e passa para não se queimar, né? Não falar bobeira, né? Eu acho assim, eu acho que falar não sei, é um altruísmo. Eu acho que assim, muitas vezes a gente também esquece que o não também é uma resposta. Espera um pouco, eu vou conseguir essa informação e já te respondo. Isso vou bater de novo na tecla mais uma vez, é o início do trabalho de uma consultoria, é consultar. Então, igual a gente tem os médicos, tem lá o clínica geral, e eles vão se especializando. Eu acho que talvez é um exemplo muito, muito didático. Todos nós no licenciamento, a gente é o clínico geral. E com isso a gente vai se especializando e a gente precisa ter essa ramificação e esses parceiros para aquela coisa. Estou com uma dúvida especificamente nisso. Exatamente. Não é que você sabe tudo, mas especificamente nisso, eu tenho como te dar a resposta e te dar uma resposta adequada para que lá na ponta a gente tenha a informação correta, e muitas vezes é uma tomada de decisão importante para um cliente nosso. Exatamente.
Inclusive, uma coisa também importante que a gente está falando é sobre a tecnologia também, que a gente falou, né? Sobre colocar a tecnologia para trabalhar para a gente. Como eu citei os exemplos lá, né? Análise de solo, você utilizar os produtos de alta tecnologia para você obter resultado. Mas falar só em tecnologia de plantio não é só isso que é importante também. Porque uma das coisas que é importante também, antes de chegar no plantio, é você vender o serviço. Então, para você vender o serviço, o seu trabalho, você precisa também de ferramentas de tecnologia. Então, como eu falei, a gente não. Hoje, a gente tem um cartão de visita, anda com um cartãozinho de visita no bolso, que às vezes você está com pressa, não dá para ficar passando o número de WhatsApp. Ó, cara, tem meu cartãozinho aqui, adiciona, manda um. Ainda usa, mas adiciona eu no WhatsApp aqui, a gente se fala, você já cumprimenta e sai, porque às vezes você tem compromisso, você está com pressa e tal. Mas na verdade, o cartãozinho, ele automaticamente ele me adiciona no WhatsApp. Exatamente. O cara vai te adicionar, vai jogar o cartão fora, o cara não vai ficar mais com o cartão na mão. Eu também faço isso, eu pego o cartão, às vezes eu adiciono no WhatsApp e descarto o cartão, porque você não vai ficar guardando cartão mais, né? Antigamente o pessoal tinha aquela pastinha, ficava uma pasta dessa grossura, assim, cheia de cartão, aí você precisava achar lá o telefone do cara onde que estava lá, porque os telefones antigamente a memória era pequena, não dava para salvar muito contato. Hoje aí com os smartphones aí que cabe, Deus me livre, monte de número de telefone aí que você não precisa se preocupar, não precisa esquentar a cabeça, né? Além disso, também a importância de utilizar aí, de você ter um site, né? Para ficar disponível no Google, para as pessoas te encontrarem, isso é muito importante. Esses dias, uma pessoa me procurou no Instagram, me perguntou, cara, tá difícil aqui para mim, eu preciso dar uma alavancada melhor nas minhas vendas, eu não sei mais o que eu faço, tal. Uma pessoa, um seguidor me procurou, mandou uma mensagem, é verdade isso que eu estou falando. Aí a primeira pergunta que eu fiz, escuta, qual que é o canal direto de você com o seu cliente? Não, porque eu faço visita, cara, é o seguinte, você não tem um site? Não, eu não tenho um site. Eu falei, olha, você está começando, pouco tempo que você está no mercado, que você está começando, pouco tempo. Falei, olha, cara, quando você já é um profissional de mais tempo no mercado, estava explicando isso para a pessoa, normalmente vem muita indicação, muitas pessoas te indicam, tal. Às vezes você nem precisa ficar correndo demais atrás de serviço, porque o serviço vem. Por quê? Porque você se torna referência naquilo ali e as pessoas vêm te procurar, vão te indicando. Às vezes vem indicação de gente que você nem lembra que você conheceu. Mas eu falei, no teu caso, se você não criar um site, não contratar uma empresa de marketing para te fazer uns tráfego pago aí, cara, você vai realmente continuar com muita dificuldade. Então, para quem está começando, é uma ferramenta interessante, né? Ele é uma referência e ele te dá uma segurança. A partir do momento que a segurança passa a ser as indicações, não vou falar que não é necessário, mas é lógico que você tem outros atributos. Mas a partir do momento que você está começando, você garantir confiança para o seu cliente. Desde o início da captação do cliente, o tratamento durante ali a fase de negociação até a entrega final, muitas vezes essa referência de ele conseguir te localizar é importante. Acontece muito isso lá na empresa. A gente tem uma pessoa responsável pelo vendas da empresa, pelo comercial, e ele sempre pergunta quando o cliente procura a gente. Cara, 90% das buscas eles encontram pela internet, pelo site. Não, eu entrei no site, eu vi lá que vocês prestam esse serviço de plantio e tem um WhatsApp disponível lá e eu cliquei lá e já direcionou direto aí nesse WhatsApp que eu estou falando com você. Então, assim, para você ver como que é importante essa ferramenta para a gente captar cliente. É fundamental. A gente tem que olhar pelo olhar do nosso cliente. Muitas vezes, assim, quando ele se depara com uma determinada dificuldade, e hoje, com o acesso à internet, a primeira coisa... ele foi notificado com plantio. A primeira coisa que ele vai procurar, preciso plantar uma determinada espécie ou preciso fazer um reflorestamento. Então, ser visto é fundamental. Zé, então a gente encerrou todos os temas aqui que eu tinha listado para a gente falar hoje. Eu vou pedir para o pessoal comentar e compartilhar aí essa live. Nos vemos no próximo Refloresta Cast. Vou pedir aí para quem segue a gente já marcar para não esquecer, para poder acompanhar a nossa live. E Zé, muito obrigado aí pela disponibilidade de fazer essa live com a gente.
Foi um prazer muito grande, uma honra falar com você e para as pessoas do Brasil inteiro aí que estão acompanhando no Instagram, ouvindo a gente aí. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Precisando de alguma coisa, estou sempre à disposição. É uma honra estar sempre com você. Conte comigo. Eu mando um abraço novamente para você. Me despeço de todos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Boa noite, boa semana.